E aí, meus amigos, tudo bem? Último vídeo da nossa playlist sobre competência. Chegamos ao fim da matéria, né? É uma playlist extensa, eu reconheço, mas como vocês podem observar, existe uma imensa quantidade de conteúdo, né? A competência, eu creio que é o assunto mais amplo de toda a teoria geral do processo. Então a gente acaba tendo que gastar um pouco mais de tempo com ela, tá? Vamos agora nesse vídeo concluir as causas de modificação da competência. Não sai daí que eu volto já já. Muito bem, se você se recorda do vídeo passado, nós estávamos falando da prorrogação voluntária da competência. Então nós vimos situações, mais especificamente duas, onde a competência é alterada por vontade das partes, tudo bem? Primeiro é o famoso foro de eleição, falamos aí bastante coisa sobre ele, e segundo, aquelas situações em que a incompetência relativa não é alegada por nenhuma das partes, e aí vai ocorrer a prorrogação. O juízo que era incompetente se torna competente. Nesse vídeo nós vamos estudar as causas de prorrogação legal da competência, ou seja, são hipóteses em que a competência vai ser modificada, mas essa modificação não tem nada a ver com a vontade das partes. A competência está sendo modificada por algum outro fenômeno que não depende da vontade das partes. Tudo bem? Vem comigo para a tela. Então vamos lá. Vamos estudar a prorrogação legal da competência. Tudo bem? Prorrogação legal da competência. Primeira situação é a supressão de órgão ou vara. Essa primeira situação, ela é bem tranquila de entender. Às vezes, por decisões administrativas, né, um determinado tribunal entende que é melhor extinguir uma determinada vara. Tudo bem? Às vezes, por exemplo, na visão do tribunal, aquela vara especificamente, ela não está tendo um volume de serviço muito grande. Então, para desonerar, digamos assim, a administração, né, aquela vara ela é extinta, tá? Hoje é difícil disso acontecer, porque nós temos aí uma sobrecarga em praticamente todas as varas, todos os setores do judiciário, né? Então isso é difícil de acontecer. Mas, se por exemplo, eu entro com uma ação, a minha ação cai, vamos imaginar, na 20ª vara cível, e o tribunal resolve extinguir aquela vara, a minha ação vai ser deslocada para uma outra vara. Nesse caso, teve uma mudança na competência, mas essa mudança não teve nada a ver com a vontade das partes. Tudo bem? Segunda possibilidade, vem aqui comigo. A segunda possibilidade será nos casos de alteração da competência absoluta. Alteração da competência absoluta. Não, professor, mas pera um pouco. Você tinha dito alguns vídeos atrás que a competência absoluta, ela não pode ser modificada? Calma. Eu disse a você que a competência absoluta não pode ser modificada por vontade das partes, tá? As partes não podem modificar a regra de competência absoluta. Então não pode haver eleição de foro sobre competência absoluta. E também aquele fenômeno de prorrogação, né? O juiz incompetente se torna competente, isso não existe.
na competência absoluta. Tanto é que a incompetência absoluta gera rescisória, porque o vício não se corrige, tá? Mas às vezes a competência absoluta pode ser alterada sem vontade das partes. Exemplo, acontece com uma certa frequência nos casos envolvendo competência hierárquica, competência funcional. Então você imagina, por exemplo, pensa no Zezinho da padaria, uma pessoa comum, tá? Uma pessoa comum, e ele, em regra, seria processado segundo as regras ali de competência territorial, enfim, só que ele consegue se eleger deputado federal. O Zezinho da padaria se elege deputado federal. Nesse caso, modifica-se a competência. Ele vai ser julgado agora pelo Supremo. E o contrário também acontece. O deputado federal está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, termina o mandato dele, ele não se reelege, o que acontece? Modificação da competência funcional. O processo que estava no Supremo sai do Supremo, vai para a vara comum. Modificação da competência funcional. Competência funcional é competência absoluta. Entendeu? São esses casos que podem acontecer. Veja, o deputado federal, ele não queria sair do Supremo. Ele não queria ser julgado pelo juízo comum, mas não depende dele. Por quê? Porque a partir do momento que o mandato termina, ele perde o foro por prerrogativa de função. Tudo bem? Terceira situação, vem comigo. A terceira situação diz respeito ao incidente de deslocamento de competência. Incidente de deslocamento de competência, que é previsto pelo artigo 109, 5, letra A da Constituição Federal. Tá lembrado desse? Gente, esse dispositivo ele é super importante, principalmente para quem estuda direitos humanos, né? Porque ele trata daquelas graves violações de direitos humanos. Então, como é que funciona aqui nesse caso o processo, né? Como é que funciona essa modificação? Imagina que eu tenho um processo que está tramitando na Justiça Comum Estadual, tá? E naquele processo identifica-se uma grave violação de direitos humanos, tá? Teve um massacre numa penitenciária, teve um caso extremamente relevante envolvendo discriminação por motivo de raça, enfim, uma grave violação de direitos humanos. O que o Procurador-Geral da República pode fazer com base no 109.5A da Constituição? Ele provoca o deslocamento da competência. Ele requer que aquele processo que tramitava na Justiça Estadual seja deslocado para a Justiça Federal. Veja, nesse caso, as partes, a vontade das partes não está sendo levada em conta. Isso é uma prerrogativa do Procurador-Geral da República. Se ele entender que aquele caso está tendo uma grave violação de direitos humanos, ele pode requerer, ele pode provocar esse incidente de deslocamento para que o processo saia da Justiça Estadual e vá para a Justiça Federal. Tudo bem? E eu guardei para o final do vídeo a quarta hipótese e mais importante. Vem aqui comigo porque nós vamos falar sobre conexão e continência. Vem aqui. Então, olha só. Mudei aqui de tela para a gente falar sobre a quarta hipótese. Vamos falar sobre conexão e continência. Esses dois fenômenos processuais que geram modificação de competência, tá? Independente da vontade das partes. Bom, vamos lá. Quando vai haver conexão, eu vou ter
duas ações, beleza? Duas ações. E essas ações, elas vão ter o mesmo pedido, ou a mesma causa de pedir. Então, nós vamos ter uma identidade parcial das ações. Porque essas ações, elas vão compartilhar o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir. O que vai acontecer com essas duas ações? Reunião. Essas ações serão reunidas para serem julgadas conjuntamente. Tudo bem? Exceção, ou seja, quando não vai haver a reunião, quando uma delas já tiver sido sentenciada. Tudo bem? Então ficou claro a conexão? Duas ações, mesmo pedido ou mesma causa de pedir. É uma identidade parcial. E, resultado, elas vão ser reunidas para serem julgadas conjuntamente, a não ser que uma delas já tenha sido sentenciada. Por outro lado, nós vamos ter o fenômeno da continência, que é um pouco diferente. Na continência, deixa eu melhorar aqui esse desenho. Na continência, nós vamos ter também duas ações, tá? E essas ações, elas vão ter as mesmas partes, tá? Elas vão ter as mesmas partes, a mesma causa de pedir. Olha só como é importante você lembrar dos elementos da ação, né? Só que agora atenção. Por quê? Porque em termos de pedido, o pedido não vai ser igual. Porque olha só, tem as mesmas partes e tem a mesma causa de pedir. Se o pedido também fosse igual, nós teríamos uma total identidade de ações. E aí isso aqui geraria ou uma litispendência ou coisa julgada. Então não pode, tá? Se as partes são iguais e a causa de pedir também é igual, o pedido é diferente. Por quê? Porque o pedido de uma ação vai abranger o pedido da outra. O pedido de uma vai ser absorvido, engolido pelo pedido da outra. Tudo bem? Então, o que acontece? Nós vamos ter um pedido que será absorvido pelo pedido da outra, porque o pedido da outra é mais amplo. Tudo bem? E aí o que vai acontecer? Nós vamos ter reunião de ações novamente. Tudo bem? Nós vamos ter reunião de ações novamente. Agora, cuidado, porque quando houver a continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida, será proferida sentença sem resolução de mérito. Então, olha só, essa é a continente. Essa é a continente, ação continente. Essa é a ação contida, tá? O que eu disse para você? Se a ação continente tiver sido proposta antes da ação contida, ok? A ação contida vai ser extinta sem resolução de mérito. Então, a continente foi proposta antes da contida, tá? Vai haver extinção dessa ação contida sem resolução de mérito. E se não tiver sido proposta antes, professor, aí nós vamos ter o fenômeno da reunião.
Tudo bem? Professor, entendi. Então, na continência e na conexão vai haver a reunião das ações, via de regra, não é? Exato. Só toma cuidado com as exceções, né? Não vai ter reunião no caso da conexão se uma das ações já tiver sido sentenciada. No caso da continência, se a ação continente tiver sido proposta antes da ação contida. Aí também não vai ter, porque a ação contida tem que ser extinta sem resolução de mérito, tá? Pois muito bem, quando houver reunião então das ações, eu pergunto, em qual juízo elas vão ser reunidas? Resposta, no juízo prevento. No juízo prevento. Então, no caso, duas ações são conexas. Uma na primeira vara, outra na segunda vara. Bom, eu vou reuni-las. Elas vão ter que ir para uma mesma vara. Qual é a vara? Qual é o juízo prevento? É a primeira vara. Então é lá que vai ter a reunião. Professor, como é que eu descubro qual juízo é o prevento? Resposta, o primeiro que registrou ou distribuiu a petição inicial. Embora eu confesso a você que essa questão envolvendo prevenção ainda é um pouco polêmica. Ainda é um pouco polêmica, tá? Mas para fins de conexão, continência, você pode aí utilizar esse posicionamento. O juízo prevento é aquele onde primeiro houve o registro ou distribuição da petição inicial. Meus amigos, com isso, com grande prazer, eu dou por encerrada a nossa playlist sobre jurisdição e competência com este último vídeo onde nós tratamos a parte final das causas modificativas de competência. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado da nossa playlist, espero que você continue aí no nosso canal nos acompanhando, porque se Deus quiser, outra playlist está por vir. Abraço e obrigado.